importante es la palabra profética. Quando Deus fala, a sua palavra faz a obra. Cuando Dios habla, su palabra hace su obra. Mas a palavra não faz a sua obra sozinha. Pero la palabra no hace su obra sola por ella misma. Há necessidade que o homem a creia. Hay la necesidad de que el hombre crea en ella. Quando o homem crê na palavra de Deus, a palavra opera eficazmente. Cuando el hombre cree en la palabra de Dios, esta palabra opera de manera eficaz. E isso tem acontecido ao redor do mundo inteiro. Y eso está ocurriendo alrededor de todo el mundo. Não somente no Brasil, várias regiões do Brasil, No solo en Brasil, varias regiones de Brasil, mas o Senhor está inundando essa água também em todos os outros países da América do Sul. pero el Señor está inundando con esta agua todos los demás países de Sudamérica. Em julho estivemos na Colômbia, vimos essa água da vida inundando o país. En el mes de julio hemos estado en Colombia y hemos visto esta agua de vida inundando el país. E essa água, pouco a pouco, está fluindo aqui no Equador. Y esta agua poco a poco está también fluyendo aquí en el Ecuador. Acreditamos com essa conferência, essa água também inundou o Equador. Creemos que con esta conferencia, este agua también inundó Ecuador. Equador nunca mais será mais o mesmo. Ecuador nunca más será lo mismo. O Senhor quem abençoar todas as igrejas El Señor quiere bendecir todas las iglesias e todos os habitantes desse país. y todos los moradores de este país. Cabe a nós, a igreja, praticarmos a palavra. Cabe a nosotros, la iglesia, practicar esta palabra. Vamos pregar o evangelho. Vamos a predicar el evangelio. Vamos usar essa frase que veio do céu. Vamos a usar esta frase que vino del cielo. Posso orar por você? ¿Puedo orar por usted? Muitas pessoas abrem o coração só com essa frase. Muchas personas abren su corazón solo con escuchar esta frase. Se liga com o céu. Y se conecta con el cielo. E a vida dessas pessoas acabam entrando em ordem. Y la vida de estas personas entran en un orden. E elas são cuidadas pela igreja. Ellas son cuidadas por la E iglesia. acabam se tornando materiais para a edificação da igreja. Y se convierten en materiales para la edificación de la iglesia. Esse é o nosso objetivo de vivermos hoje na terra. Esta es la meta de que vivamos hoy sobre esta tierra. Nessa conferência tivemos algumas comunhões com os líderes da obra. Durante esta conferencia hemos tenido algunas comuniones con los líderes de la obra. Nós percebemos que o Espírito já está trabalhando fortemente. Nos damos cuenta que el Espíritu ya está actuando de una manera muy fuerte. Já tem ambiente de unidade e unanimidade. Ya hay atmósfera, ambiente de unidad y unanimidad. Deixando de lado toda a rivalidade do passado. Dejando a un lado toda rivalidad del pasado. Todas as diferenças. Todas las diferencias. Todos os problemas regionais. Todos los problemas regionales. Não temos mais conceito territorial. Ya no hay más concepto territorial. Nós todos fazemos uma só obra. Todos nosotros hacemos una sola obra. Efésios capítulo 4, versículo 12 fala qual é a nossa obra. Efesios capítulo 4, versículo 12 nos dice cuál es nuestra obra. A nossa obra é a edificação do corpo de Cristo. Nuestra obra es la edificación del cuerpo de Cristo. Se o Senhor me permite viver aqui em milagro, Si el Señor me permite vivir en milagro, eu então, onde eu estou, a minha obra é a edificação do corpo de Cristo. aquí donde estoy, esa es mi obra, la edificación del cuerpo de Cristo. Se o Senhor me colocar em Guayaquil, Si el Señor me pone en Guayaquil, e eu também ali faço a mesma obra da edificação do corpo de Cristo. allí yo hago la misma obra de la edificación del cuerpo de Não Cristo. tem conceito territorial regional. No hay conceptos regionales, territoriales. Não há competição entre regiões, entre igrejas. No hay competencia entre regiones o iglesias. Nós todos somos do exército de Deus. Todos nosotros somos del ejército de Dios.
para lutar pelo reino. para luchar por el reino. Não é lutar por um território. No es luchar por un territorio. Por isso, graças ao Senhor, isso tem unido os cooperadores e colaboradores. Gracias al Señor, eso está uniendo a los colaboradores. Deus está construindo um ambiente entre os cooperadores. Dios está construyendo un ambiente entre los colaboradores. Isso no mundo todo. Eso en todo el mundo. Não mais ambiente de meros companheiros de trabalho. No solo un ambiente, ya no más un ambiente de como compañeros de trabajo. Não mais um ambiente de um chefe cobrando dos subordinados. No más un ambiente de un jefe exigiendo cuentas de sus subordinados. Nós todos nos damos conta de que nós somos donos do negócio. Todos nos damos cuenta que somos dueños de este negocio. E esse negócio não é somente da minha cidade. Y este negocio no es solo de mi ciudad. Esse negócio é o corpo de Cristo, Este negocio es el cuerpo de Cristo que precisa ser edificado. que necesita ser E edificado. nós precisamos trazer o reino de Deus aqui na terra. Y necesitamos traer el reino de Dios aquí en la tierra. E com essa visão, nosso ambiente mudou. Y con esta visión, nuestro ambiente cambió. Nosso ambiente agora é um ambiente de amor. Nuestro ambiente ahora es un ambiente de amor, Um ambiente de cumplicidade. un ambiente de complicidad. Não é mais um ambiente de rivalidade. Ya no es más un ambiente de rivalidad. Isso De vai disputas. trazendo muita harmonia e muita bênção de Deus. Y eso trae mucha armonía y bendición de Dios. Acreditamos que o Senhor quer abençoar o Equador. Creemos que el Señor quiere bendecir Ecuador, Usamos as ferramentas que Ele nos deu. usando las herramientas que Él nos dio. Nós estamos hoje concentrando as nossas atenções sobre o CEAP. Estamos hoy concentrando nuestro enfoque y atención sobre el CEPEP. Se um país não tem CEAP, não tem exército para trabalhar na obra de Deus. Si un país no tiene CEPEP, no tiene ejército para trabajar en la obra de Dios. Todos nós precisamos concentrar nossa atenção e as nossas orações e o nosso dinheiro na questão do CEAP. Todos nosotros necesitamos concentrar nuestra atención, ofrenda y esfuerzos en el CEPEP. Se você pode fazer CEAP agora, vai, se candidate. Si usted puede hacer CEPEP, ya hágalo. Se você sabe de alguém que pode fazer, encoraje-o. Si usted sabe de alguien que puede hacerlo, anímalo. Se você não tem alguém, vai buscar alguém na rua. Si usted no tiene a nadie, busque a alguien en la calle. Pergunta a essas pessoas se elas querem ser missionários. Pregúntale si ellas quieren ser misioneras o misioneros, Sendo aperfeiçoado no CEAP. siendo perfeccionados en el CEPEP, Para serem colportores. para que sean colportores. Equador precisa de muitos colportores. Ecuador necesita de muchos colportores. O CEAP vai produzir colportores. El CEPEP va a producir colportores. E se as igrejas todas também entrarem nesse encargo de pregar evangelho e fazer colportagem, Si todas las iglesias también entran en esta carga de predicar el evangelio y hacer colportaje, nas igrejas mesmas nós vamos conseguir muitos colportores. dentro de las iglesias vamos a encontrar muchos colportores. Assim nós vamos conseguir muitos contatos para as igrejas cuidarem. Así vamos a conseguir muchos contactos para que las iglesias la cuiden. E nós vamos trazer para que todas essas pessoas sirvam junto conosco na igreja. Y vamos a traerlas para que junto con nosotros sirvan en la iglesia. E por fim, nós vamos edificar a igreja. Y finalmente vamos a edificar la iglesia. Para edificar a igreja, precisamos negar a nossa individualidade. Para edificar la iglesia hay que negar nuestra individualidad. Para edificar a igreja, precisamos deixar de lado nosso egoísmo. Para edificar la iglesia hay que dejar a un lado nuestro egoísmo. Precisamos deixar de lado a nossa natureza terrena. Necesitamos dejar a un lado nuestra naturaleza terrenal. Porque na natureza carnal só provocamos divisões. Porque en la naturaleza carnal solo producimos división. Na natureza do velho homem também só há parede de divisão. También en la naturaleza del viejo hombre solo hay paredes de separación, de división. Mas no espírito nós nos vestimos do novo homem. Pero en el espíritu nos revestimos del nuevo hombre. Nós passamos a suportar uns aos outros. Y empezamos a dar soporte uno a otro. Passamos a perdoar uns aos outros. Empezamos a perdonarnos los unos a los otros. Passamos a nos vincular
com amor. Empecemos a vincularnos entre nosotros con amor. E a igreja passa a ter paz. Y la iglesia empieza a tener paz. E no tempo de paz, a igreja é edificada. Y en tiempos de paz, la iglesia es edificada. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja edificada. Y las puertas del Hades del infierno no prevalecerán contra la iglesia edificada. Vamos continuar orando por Equador. Vamos a seguir orando por Ecuador. Esperamos que você também possa renovar sua mente. Esperamos que usted también pueda tener una mente renovada, Porque estamos nos últimos tempos. porque estamos en los últimos tiempos. Não atende mais a necessidade do Senhor se nós continuarmos a servir ao Senhor da maneira convencional. No atiende la necesidad de Dios si seguimos sirviendo al Señor de la manera convencional. Como o irmão Julio Sánchez de Colômbia disse, nos ajudou, nós todos precisamos mudar de chip. Como nuestro hermano Julio Sánchez de Colombia nos ayudó, todos nosotros necesitamos cambiar nuestro chip mental, nuestro chip. Vamos renovar nossa mente. Vamos a renovar nuestra mente. Quem está disposto a essa mudança? ¿Quién está dispuesto al cambio? Amém. Amén. Vou continuar o encargo da última mensagem. Voy a seguir la carga del último mensaje. Efésios 1, versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Na última mensagem eu falei que nós, homens, fomos criados pelo sopro de Deus. En el último mensaje yo compartí que nosotros, los seres humanos, fuimos creados por el soplo de Dios. Única coisa que o homem tem desta terra é esse corpo. La única cosa que el hombre tiene que viene de esta tierra es este cuerpo. Nosso corpo foi formado do pó da terra. Nuestro cuerpo fue hecho del polvo de la tierra. Quando terminar o seu prazo de validade, esse corpo volta ao pó. Cuando llegue su fecha de vencimiento, este cuerpo vuelve al polvo. Mas o homem não termina, Pero el hombre no termina, porque o homem veio do sopro de Deus. porque el hombre vino del soplo de Dios. A nossa origem é Deus. Nuestro origen es Dios. Nossa origem é região celestial. Nuestro origen es lo celestial. A nossa origem é espiritual. Nuestro origen es espiritual. Porque Deus soprou nas narinas do homem quando o criou, e esse sopro se tornou o espírito do homem. Cuando Dios sopló en el hombre, cuando lo creó, y eso formó el espíritu del hombre. Então, homem é espiritual. Entonces el hombre es espiritual. E assim o homem se tornou alma vivente. Y así el hombre se hizo alma viviente. Porque Deus criou alma para cada um. Porque Dios creó alma para cada uno. A alma surgiu como resultado do sopro de Deus. Porque el alma surgió como resultado del soplo de Dios. Então o espírito do homem e a alma do homem vieram da origem de Deus. Entonces el espíritu del hombre, el alma del hombre, tiene su origen en el soplo de Dios. Por que Deus criou alma para cada um? Porque Dios hizo alma para cada uno. Para nós não sermos como robôs fabricados em série. Para que no fuéramos como robots fabricados en serie. Todos exatamente a mesma coisa. Que todos fueron igualitos. Todos programados para pensar a mesma coisa. Todos programados para pensar la misma cosa. Não. No. Deus deu alma para cada um de nós. Dios dio alma para cada uno de nosotros. Cada alma é diferente da outra. Cada alma es diferente uno Tem del otro. personalidade diferente. Hay personalidad distinta. É ou não é? ¿Es verdad o no? Aí está a beleza Ahí está la belleza da criação. de la creación Do homem. del hombre. Quando Deus consegue comandar essa diversidade de almas. Cuando Dios logra comandar esta diversidad de almas. Quando Cristo encabeçar todas essas almas diferentes. Cuando Cristo ponga bajo una cabeza todas esas almas distintas. É como um maestro conseguir
ter controle sobre todos os instrumentos musicais. Es como, igual como un regente, un maestro logra tener el control sobre toda la orquesta, sobre todos los instrumentos musicales. Imagine o som que vai produzir. Imaginen el sonido que esto produce. Amém. Aleluya. Então o homem tem origem o céu. El hombre tiene como origen el cielo E o corpo é da terra. y el cuerpo es de la tierra. Porque Deus quer produzir algo espiritual, celestial, aqui na terra. Porque Dios quiere producir algo espiritual, celestial, aquí en la tierra. Por isso, Ele nos deu um corpo que é da terra. Por eso Él nos dio un cuerpo que es de la tierra. Mas nós aqui por dentro nós temos a eternidade. Pero nosotros aquí dentro tenemos la eternidad. Temos o sopro do Deus eterno. Tenemos el soplo del Dios eterno. Deus vive na eternidade. Dios vive en la eternidad. E Ele nos criou com um corpo para viver na terra, Y Él nos creó con un cuerpo para vivir en la tierra, na dimensão do tempo e espaço. en la dimensión del tiempo y espacio. Mas Deus não vive na dimensão do tempo e espaço. Pero Dios no vive en la dimensión del tiempo Ele y vive espacio. na eternidade. Él vive en la eternidad. Por isso que quem está na eternidade, ele consegue ter acesso ao tempo e ao espaço a qualquer momento. Por eso aquel que vive en la eternidad tiene acceso al tiempo y al espacio en cualquier momento. Mas ele nos colocou sujeitando-nos ao tempo e ao espaço. Pero Él nos puso sujetándonos al tiempo y al espacio. Ele quer criar alguma coisa da dimensão dele aqui nesse lugar na terra, limitado pelo tempo e espaço, mas algo eterno. Él quiere crear algo de esta dimensión aquí en la tierra, pero algo que es celestial y eterno. Por isso Deus quer nos abençoar com toda sorte de bênção espiritual. Por eso Él nos quiere bendecir con toda bendición espiritual celestial. Ele escolheu o homem como um vaso Él escogió al hombre como un vaso para receber toda a bênção espiritual para recibir toda la bendición espiritual nas regiões celestiais. en los lugares celestiales. Para que aqui, limitado no tempo e espaço aqui na terra, Para que aquí, limitado en el tiempo y en el espacio, aquí en la tierra, haja um produto espiritual, celestial e eterno. existe aquí un producto espiritual, celestial y eterno. Por isso Deus tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais. Por eso Dios En nos ha Cristo. bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. A primeira bênção é a bênção do Pai. La primera bendición es la bendición del Padre. O Pai, para isso, nos escolheu. Y el Padre para esto nos escogió. E o Pai, para isso, nos predestinou. Y para eso el Padre nos predestinó. Entre tantas pessoas, Ele nos escolheu. De entre tantas personas, Él nos escogió. Antes da criação do mundo. Antes de la creación del mundo. Antes de existirmos. Antes que existiéramos. Antes do mundo existir. Antes que el mundo existiera. Deus já escolheu você. Dios ya eligió a usted. E Deus predestinou você para ser filho maduro. Y le predestinó para que seas hijo maduro. Essa é a primeira bênção. Esta es la primera bendición. Bênção do Pai. Bendición del Padre. E a bênção da escolha ou da eleição e da predestinação Y la bendición de la elección, ¿verdad? O de la predestinación. não vou perder muito tempo aqui, depende de um lado totalmente da predeterminação de Deus. Yo no voy a gastar mucho tiempo en esto, pero por un lado depende totalmente de la predestinación de Dios. Deus Dios amou a Jacó, amó a Jacob, aborreceu-se
de Esaú. y se aborreció de Esaú. E Deus tem misericórdia de quem Ele quiser ter. Ele não tem, faz de um mesmo barro, oleiro faz do mesmo barro vaso para honra e vaso para desonra. Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia, y Él hace un vaso para honra y hace otro vaso para deshonra. Ele é Deus, Él es Dios, ele é o Criador. Él es el creador. Ele pode determinar como Ele quer. Él puede determinar como le guste. Ele escolheu você, Pero Él escogió a usted mas não escolheu outro. y no escogió a otro. Ele predestinou você Él predestinó a usted e não predestinou outro. y no predestinó a otro. Como é? ¿Cómo es eso? Por isso que na teologia existem duas escolas Por eso en la teología hay dos escuelas que divergem sobre esse assunto. y ellos son divergentes en cuanto a ese tema. Uma escola é calvinista, Una escuela es calvinista, que a eleição de Deus e a predestinação de Deus é totalmente uma questão de predeterminação de Deus. que ellos dicen que la elección, todo eso es totalmente algo exclusivo de Dios E o homem não participa em nada nisso. y que el hombre no tiene ninguna participación en ello. Se Deus quis que você fosse um eleito e você fosse um predestinado, você vai ser. Si Dios quiso que usted fuera un elegido y un predestinado, lo será. E a escola arminiana é a segunda escola. Y la segunda escuela es la armeniana. A arminiana fala, não é bem assim. Y ellas dicen, no, no es así, Não, totalmente. depende do homem, Depende del hombre, da resposta do homem. de la respuesta del hombre, Da como o homem vive. de cómo él vive su obra. Aí fica essas duas Y interpretações. quedan esas dos interpretaciones. A primeira interpretação, Deus predeterminou e acabou. Está eleito ou predestinado. La primera escuela dice que Dios escogió y punto, final. Escogió, está escogido. Se nós seguimos essa linha literalmente, então não precisamos pregar evangelho. Si nosotros seguimos esta línea totalmente, no hay necesidad de predicar el evangelio. E se nós seguimos a linha de arminiana, então Deus não precisa predeterminar nada. Entonces, si seguimos la escuela armeniana, entonces Dios no tiene que elegir nada. Como é? ¿Cómo es? Então, graças a Deus, Graças na última a Deus. mensagem, Deus nos deu uma luz. En el último mensaje, Dios nos dio una luz. Porque em Romanos 9 fala que não é por obras. Porque Romanos 9 nos dice que no es por obras. A eleição de Deus e a predestinação de Deus não são por obras humanas. La elección de Dios y predestinación de Dios no es por obras. Não tem participação das obras do homem. No hay participación de las obras del hombre. Mas aí ficou difícil. Pero entonces quedó complicado. Como é então? ¿Cómo es? Como é? ¿Cómo es? Aí Deus nos deu uma luz. Ahí Dios nos dio una luz. Em Romanos 10, En Romanos capítulo 10. Senhor Jesus. Señor Amém? Jesús. Vamos lá. Vamos. Eu vou ler primeiramente Romanos 9. Primero vamos a Romanos capítulo 9. Infelizmente, tudo isso é repetição. Eu quero passar rápido, quero avançar um pouco mais. Lamentablemente eso es una repetición, una revisión. Entonces quiero pasar rápidamente para avanzar un poco más. Porque alguns de vocês não estavam Porque em Santo algunos de Domingo. ustedes no estaban en Santo Campamento, Domingo, né? la Então, conferencia. versículo 30, capítulo 9, versículo 30. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la, todavia a que decorre da fé. 9:30 dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. E Israel que buscava a lei de justiça não chegou a atingir essa lei. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Aqui dá um pouco de luz para nós. Aquí nos trae un poco de luz. Aqui tem uma questão que não é por obras humanas, Aquí hay un asunto que no es por obras humanas, mas tem um assunto de fé. pero es un asunto de fe. Leia de novo.
Lea nuevamente. Não é isso? ¿No es eso? Os judeus Los judíos buscavam a lei da justiça buscaban la ley de la justicia e não alcançaram essa lei, não alcançaram a justiça. y no alcanzaron esa ley, no alcanzaron esta justicia. Mas os gentios, as nações, não estavam nem aí com a justiça Pero de Deus. las naciones, los gentiles, no les importaba nada esa ley. Os gentios não buscavam a justificação. Los gentiles no buscaban justificación. Porque os judeus, principalmente os mais sérios, estão todos os dias ali fazendo suas preces, né, indo diante de Deus, tudo muito sério, buscando a justiça da lei. Porque los judíos, los más serios, están ahí todos los días metidos, tratando de buscar la justicia de acuerdo con la ley. Mas os gentios não estão nem aí. Pero los gentiles no les Vivendo importa sua nada. vida. Están viviendo su vida. Mas um dia, Pero un día, a palavra do evangelho chegou. la palabra del evangelio llegó. E eles alcançaram a justiça. Y ellos alcanzaron la justicia. Eles não buscaram, mas alcançaram a justiça. Ellos no la buscaron, pero la alcanzaron. Mas alcançaram como? Pero ¿cómo la alcanzaron? Alcançaram pela fé. Alcanzaron por la fe. A justiça da fé chegou. La justicia de la fe llegó. Não requer que o homem faça boas obras. Esto no requiere que el hombre haga buenas obras. Não é pelas obras, No es por las obras, mas é pela fé. es por la fe. A diferença é a fé. La diferencia es fe. Versículo 32. Por quê? Versículo 32. Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras. Entenderam? Esse versículo explica o que o Romanos 9 fala aqui, ó. Este versículo explica lo que Romanos 9 nos dice. Aqui, ó, onde está? Versículo 11. Romanos 9:11. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Então não é por obras. Entonces, no es por obras. Não é porque você é bonzinho. No es porque tú eres buena, Não buena é porque gente. você não peca. No es porque usted no peca. Não é por obras. No es por obras, Mas é pela fé. pero es por la fe. Por isso, o versículo, vou ler 32 de novo. Ahora voy a volver a leer el 32. Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras, tropeçaram na pedra de tropeço. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Os judeus, para alcançar justiça, buscam obras da lei. Los judíos, para alcanzar la justicia, buscan las obras de la ley. Procuram praticar as obras da lei para alcançar justiça. Tratan de practicar las obras de la ley para alcanzar la justicia. Mas a eleição não é das obras. Pero la elección no es de acuerdo con las obras. A eleição é de acordo com a fé. La elección es de acuerdo con la fe. Por isso que no versículo 32 fala, Por eso el versículo 32 como nos está dice, escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. versículo 33, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Essa pedra de tropeço é Cristo. Esta piedra de tropezo es Cristo. Por isso que Deus quer nos abençoar toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo. Por eso Dios quiere bendecirnos con toda bendición espiritual en Cristo. Então, como é que você realmente alcança a eleição, alcança a predestinação de Deus? ¿Cómo es que em realmente, Cristo. cómo es que realmente usted alcanza la bendición? La bendición de Dios es en Cristo. E como você alcança em Cristo é pela fé. ¿Y cómo lo alcanza en Cristo? Por la fe. Não vou mais falar Romanos 10, vocês vão ter que ouvir a mensagem passada. Ya no voy a seguir hablando de Romanos 10, usted tiene que escuchar el mensaje anterior.
Ó Senhor Jesus. Amém. Então, ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Vou só usar o versículo 17, Vou do ao capítulo 10 de Romanos. Romanos 10, 17. Assim, a fé vem pela pregação ou vem pelo ouvir. Así que la fe es por el oír. E a pregação ou ouvir pela palavra de Cristo. Y la predicación o el oír viene por la palabra de Cristo. Não é pelas obras, No es por las obras, mas é pela fé. pero es por la fe. Mas de onde vem a fé? Pero ¿de dónde viene la fe? Vem da palavra. Viene de la palabra. A palavra do Evangelho um dia chegou até você. La palabra del Evangelio un día llegó a usted. Você creu em Jesus Cristo? Usted creyó en Jesucristo, Você alcançou justiça da fé. usted alcanzó la justicia de la fe. Mas esse processo vale por toda a sua vida. Pero este proceso vale por toda tu vida. Quando a palavra vem, Cuando la palabra viene, nos dias de hoje, en los días de hoy, vem a palavra profética. viene la palabra É profética. a palavra para agora, esse momento. Es Deus la- está falando com você agora. Es la palabra ahora, para este momento, la que Dios te está hablando ahora. Como você consegue tomar toda a bênção espiritual que está nessa palavra? ¿Cómo usted puede tomar toda la bendición espiritual que está en esta palabra? Pela fé. Por la fe. Se você crê, Se você usted cree, recebe. usted recibe. Estou certo? ¿Estoy en lo correcto? Por isso que os Tessalonicenses, Por eso los tesalonicenses, vamos ler. vamos a mirar. Primeira de Tessalonicenses, Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. capítulo 2, versículo 13. Eles descobriram o segredo de receber a bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo. Ellos descubrieron el secreto para recibir la bendición espiritual en Cristo. Porque eles, versículo 13, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós ouvido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus. 1 Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, Acolhestes não como palavra de homens, la recibisteis no como palabra de hombres, e sim como em verdade é a palavra de Deus, y sí, como en verdad es la palabra de Dios, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. la cual actúa en vosotros los que creen. Isso está acontecendo em muitas igrejas do mundo todo. Eso está sucediendo en muchas iglesias de todo el mundo. Isso causou uma revolução na Colômbia. Eso causó una revolución en Colombia. A partir de que mês ano passado, Julio? ¿Desde qué mes del año pasado, Julio? Outubro Octubre de 2021. Octubre de 2021. Eles entenderam que a palavra profética é a palavra de Deus. Ellos entendieron que la palabra profética es la palabra de Dios. E a palavra profética é uma bomba de vida. Y la palabra profética es una bomba de vida. Como você consegue acionar essa bomba? ¿Cómo usted puede accionar esta bomba? Como você consegue detonar essa bomba ¿Cómo de usted vida? puede hacer explotar esta bomba de vida? É só você crer. Es solo creer. Quando você crê, essa bomba explode. Es por creer. Cuando usted cree, esta bomba explota. De outubro para cá, explodiu na Colômbia. Desde octubre para acá, esta bomba explotó en Colombia. Nunca mais eles pararam. Nunca más pararon. A obra do Senhor está avançando em todas as frentes. La obra del Señor está avanzando en todos los frentes. E Ele quer fazer aqui no Equador também. Y el Señor quiere hacer eso también aquí en Ecuador. Depende de quantos de vocês vão crer na palavra. Depende cuántos de ustedes van a creer en la palabra. Se vocês creem, Si ustedes creen, a palavra vai operar eficazmente no Equador. la palabra actuará en eficacia aquí en Ecuador. Agora, voltando um pouco na questão de eleição e predestinação. Ahora, volviendo un poco al asunto de elección y predestinación. 1 de Pedro 1.
1 Pedro 1, versículo 2. versículo 2. Porque versículo 1, a Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, ele escreve para os eleitos que são forasteiros da dispersão. Porque Pedro escribe aquí para los elegidos, ¿verdad? Los que estaban dispersados. Esses eleitos incluem tanto os judeus crentes e também os gentios que creram. Esto incluye tanto los judíos creyentes como los gentiles que habían creído. E quando que eles foram eleitos, foram escolhidos por Deus? ¿Cuándo es que ellos fueron elegidos, escogidos por Dios? Eles foram escolhidos antes da fundação do mundo. Ellos fueron escogidos antes de la fundación del mundo. Mas onde entra a fé? Pero ¿dónde entra la fe? Então aqui ¿En qué diz, momento entra la fe? aqui diz, eleitos segundo a presciência de Deus. Versículo 2, elegidos según la presciencia de Dios. Sabe o que é presciência de Deus? ¿Sabe qué es la presciencia de Dios? Deus habita na luz. Dios habita en la luz. Ele é o Pai das luzes, Tiago diz assim. Él es el Padre de luces, así lo dice Tiago. Nele não Jacobo, perdão. não há sombra de mudança. En Él no hay cambio, no hay variación. Ele está na eternidade. Él está en la eternidad. Na eternidade, irmãos, o tempo não passa. En la eternidad el tiempo no pasa, Não envelhece. no se envejece, Permanece sempre o mesmo. permanece siempre lo mismo. E ele estando na eternidade, Y Él, estando en la eternidad, ele pode ter acesso no tempo, hora ou quando ele quiser. Él puede accesar el tiempo cuando, en cualquier momento que Él desee. Ele pode acessar antes da fundação do mundo, ele já estava. Él puede accesar antes de la fundación del mundo, Él ya estaba. Ele pode acessar você amanhã. Él puede accesar a usted mañana. Sabia? ¿Sabían? Ainda não aconteceu para você, mas ele já sabe. Aún no sucedió contigo, pero Él ya lo sabe. Isso é a presciência de Deus. Eso es la presciencia de Dios, o Ou preconocimiento. pré-conhecimento. Preconocimiento. Deus já te conheceu antes da fundação do mundo. Ele conhece a cada dia da sua vida. Él ya nos conoció antes de la fundación del mundo y Él conoce cada día de nuestra vida. Até os dias que você ainda não viveu. Aún los días que usted aún no ha vivido. Ele tem a presciência. Él tiene la presciencia. Agora pergunto, se realmente a eleição Ahora yo pregunto. é uma predeterminação soberana de Deus, Ahora yo pregunto si la predestinación es a eleição. la elección, perdón, la elección es la predestinación de Dios. Não. No. A eleição é uma predeterminação. Ah, ok. Si la elección es algo predeterminado por Dios, Predeterminação soberana de Deus. algo predeterminado soberanamente por Dios, Então, não precisa do elemento presciência. entonces no necesita el elemento presciencia. Entende ou não? ¿Entienden? Ué, se Deus determinou, está determinado. Si Dios determinó, está determinado. Por que a eleição é segundo a presciência? ¿Por qué la elección es según la presciencia? Para que nos conocer antes? ¿Para qué conocernos Que antes? diferença hace? ¿Cuál es la diferencia? Então, há alguma coisa aí, não? Entonces, hay algo aquí. Que é? ¿Qué es? O que é? ¿Qué es? Fé. Fe. Não é por obras. No es por obras, Por fé em Cristo. por fe en Cristo. Por isso, irmãos, o dia que nós cremos em Jesus, Por eso, hermanos, el día que hemos creído en Jesús, nós recebemos a base em nós para Deus nos abençoar com toda sorte de bênção espiritual. recibimos la base en nosotros para que Dios nos bendiga con toda bendición espiritual. Hebreus 11, Hebreos capítulo 11, versículo 1. 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem.
Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A palavra certeza em grego é hipóstasis, La palabra certeza aquí en griego es hipóstasis, que significa que que significa no capítulo 1, ali, a mesma palavra foi usada para a substância de Deus. esta misma palabra fue usada en Hebreos en el capítulo 1 y fue traducido como la sustancia de Dios. Então, a fé é capaz de você ter acesso à substância de Deus. La fe te hace capaz de tener acceso a la sustancia de Dios. Você, através da fé, você consegue ter acesso às coisas espirituais das regiões celestiais. A través de la fe usted tiene acceso a las cosas espirituales en los lugares celestiales. Sem a fé, você como homem, você só tem acesso às coisas materiais. As coisas Sin la fe, usted como ser humano solamente tiene acceso a las cosas materiales. As coisas aqui da terra, limitado no tempo e espaço, Las cosas aquí de la tierra limitadas a tiempo y espacio. mas graças a Deus, quando nós cremos em Jesus, Deus nos deu uma ferramenta para acessar lá. Pero gracias a Dios que cuando hemos creído en Jesús, Él nos dio una herramienta para que accesemos allá. A nossa fé, Nuestra fe, quando exercitamos, cuando la ejercitamos, abre uma janela abre una ventana do céu, una ventana en el cielo, na outra dimensão. en la otra dimensión. Não é nesta dimensão, No es en esta na dimensión, dimensão onde Deus está, la dimensión donde Dios na está, dimensão da eternidade, en la dimensión de la na eternidad, dimensão da substância de Deus, en la dimensión de la sustancia de na Dios, dimensão espiritual e celestial. en la dimensión celestial y espiritual. Então não é por obras, Entonces no es por obras, mas é pela fé. es por la fe. Por isso o capítulo inteiro do capítulo 11 de Hebreus, Por eso todo el capítulo 11 de Hebreos, versículo 2, por exemplo, versículo 2, por ejemplo, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los ancianos. E pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Toda a criação visível veio do invisível. Toda la creación visible vino de lo invisible. Foi Deus que criou. Fue Dios quien creó. E nós agora entendemos é pela fé. Y ahora nosotros entendemos es por la fe. Então todas as coisas de Deus você só entende pela fé. Todas las cosas de Dios usted solo lo entiende por la fe. Por isso a bênção espiritual em lugares celestiais em Cristo você vai só receber, ter acesso pela fé. Por eso, las bendiciones espirituales celestiales en Cristo, usted solo va a tener acceso por la fe. Aqui tá cheio aqui, ó. Versículo 4. Pela fé Abel ofereceu a Deus a mais excelente sacrifício. Mira, aquí el capítulo está lleno de ejemplos de esto. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Pelo qual obteve o testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio Quanto às suas ofertas. de sus dones. Por meio dela também mesmo depois de morto ainda fala. Y por medio de la fe, estando muerto aún, habla. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Por la fe, Enoc fue trasladado para no ver la muerte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Y no fue hallado porque lo trasladó Dios. Pois antes de sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Y antes que fuese trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Sabe o que agrada a Deus? ¿Saben qué es agradar a Dios? Vou viver uma vida de santidade. Voy a vivir una vida de santidad. Não vou pecar mais. No voy a pecar más. Isso vai agradar a Deus. Esto agradará a Dios. Isso ainda pelas obras. Eso aún es por las obras.
O que agrada a Deus, versículo 6. Lo que agrada a Dios, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él es y que es galardonador de los que con diligencia le buscan. Pela fé Noé, Por la fe Noé, vocês veem em casa. ustedes leen en casa. Versículo 8, pela fé Abraão, Versículo 8, por la fe Abraham, vocês leem em casa. lean en casa. Por la fe. Mas a fé Pero la fe exige obediência. exige obediencia. Ou você crê ou não crê. O usted cree o no lo cree. Se você crê, Sim. obedece. Si usted cree, obedece, Pratica. practica. Porque a palavra de Deus não é só uma bela mensagem, Porque la palabra de Dios no es solo un bello mensaje, uma bela teologia. una bella teología. A palavra de Deus é sempre um mandamento. La palabra de Dios siempre es un mandamiento, É sempre uma ordem. siempre es un orden Para o homem executar, para que el hombre lo ejecute, mas pela fé. pero por la fe. Na verdade, é a própria palavra, através da fé do homem, executa a obra de Deus. La verdad es la misma fe Por a palavra de Deus, por la palabra de Dios, por meio da fé, por medio de la fe. executa sua obra. Eso, ejecuta su obra. Então, como nós vamos fazer toda essa bênção acontecer no Equador? ¿Cómo vamos a hacer que toda esta bendición ocurra en Ecuador? Deus não nos tem negado a palavra profética. Dios no nos ha negado su palabra profética. Desde que começou a pandemia em 2020, março, Desde marzo de 2020, cuando empezó la pandemia, quando parecia que tudo ia parar, cuando parecía que todo iba a parar, todos foram proibidos de sair de casa. todos prohibidos de salir de sus casas, Parece que a obra de Deus ia parar. parece que la obra de Dios se iba a parar. Deus entra com a sua palavra profética. Dios entra con su palabra profética. A obra não parou, La obra no paró, porque a obra de Deus é pela fé. porque la obra de Dios es por la fe. Crer e obedecer. Creer y obedecer E praticar. y practicar. De lá para cá, essa bomba só explodiu. Desde allá esta bomba solo explotó. Milagres e mais milagres cada dia. Milagros y milagros día tras día. Milhares de pessoas estão sendo alcançadas nas ruas pelos comportores, pelos ceapistas e também pelos irmãos das igrejas. Millares de personas están siendo alcanzadas en las calles por los CPVistas, por los comportores y por los hermanos. Centenas de pessoas em todas as regiões estão sendo cuidados, estão vindo para a igreja, esses nomes estão vindo para a igreja cuidar. Centenas de personas, esos nombres de esos contactos, están llegando a la iglesia para que las cuidemos. Todos os dias. Todos los días. Vocês querem que isso aconteça também no Equador? ¿Ustedes quieren que esto también suceda en Ecuador? Que a igreja em Milagro toda semana vem pessoas novas aqui? Que la iglesia en Milagro, cada semana vengan personas nuevas. Pratiquem isso, vai acontecer. Practiquen esto y esto va a suceder. Mas nós temos um problema. Pero tenemos un problema. 2 Coríntios, Segunda de Corintios, capítulo 10. Segunda de Corintios 10. Eu quero dizer o seguinte. Yo quiero decirles lo siguiente. Eu falei um pouco na última mensagem. Yo compartí un poco en el último mensaje. Jesus, quando ressuscitou, Jesús, cuando resucitó, ele não estava mais com a sua presença física com os discípulos, él no estaba más en su presencia física con los discípulos, mas ele havia se tornado o Espírito da verdade
para entrar nos discípulos, Pero él se había hecho el espíritu de verdad para entrar en los discípulos, para estar para sempre com os discípulos. para estar para siempre con los discípulos. Mas os discípulos que estavam acostumados por mais de 3 anos à sua presença física, Pero los discípulos que ya estaban acostumbrados por más de 3 años con su presencia física, estavam perdidos, não sabiam o que fazer, estaban desorientados, no sabían qué hacer, não é? ¿verdad? Não temos mais Jesus aqui conosco. Ah, ya no está más Jesús aquí con nosotros. Como vamos saber o que fazer agora? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué hacer ahora? Como vamos seguir? ¿Cómo vamos a proseguir? Cumprir a nossa comissão? Para como cumplir iglesia. nuestra comisión como iglesia. Aí Jesus começou a treinar eles. Entonces Jesús empezó a entrenarlos. Apareceu na noite da sua ressurreição. Apareció en la noche de su resurrección. Eles viram Jesus. Ellos vieron Jesús. Jesus disse, soprou sobre ele e disse, paz seja convosco e recebei o Espírito Santo. Jesús sopló sobre ellos, dijo, paz sea con ustedes, y sopló el Espíritu Santo. A partir de então, Jesus se tornou o Espírito e agora está vivendo dentro deles. Desde ahí entonces Jesús, como el Espíritu, estaba viviendo dentro de ellos. Mas Tomé não estava na reunião. Pero Tomás no estaba en la reunión. Por isso, não perca a reunião. Por eso no pierdan la reunión. E não acreditou que Jesus Él no ressuscitou. creyó que Jesús había resucitado. Pela misericórdia de Jesus por Tomé, uma semana depois ele apareceu de novo. Y por misericordia que Jesús tuvo con Tomás, una semana después volvió a aparecerles. Aí Tomé acreditou. Entonces Tomé creyó. Mas Jesus disse, é melhor quem não viu e acreditou. Pero Jesús le dijo, mejor es el que no ha visto y ha creído. Então Jesus não estava mais com a aparência quando ele estava em carne, diferente agora. La apariencia de Jesús ahora es distinta que cuando él estaba en carne. Quando ele apareceu aos os dois discípulos no caminho de Emaús, Cuando él también se le apareció a los 2 discípulos en el camino de Emaús, eles não o reconheceram, ellos no lo reconocieron, porque agora ele estava com um corpo de ressurreição. porque ahora él estaba en un cuerpo de resurrección. Jesus estava presente com aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, Jesús estaba presente junto con Físicamente. aquellos 2 discípulos del camino de Emaús. Físicamente estava com eles. Estaba con ellos. e eles não sabiam. Y ellos no sabían. Mas quando Jesus falava com eles, Pero cuando Jesús hablaba con ellos, ardiam-lhes o coração. el corazón de ellos ardía. Então não é não é físico, não é aparência física, No es físico, no es apariencia física, mas é a palavra. pero es la palabra. Aí no mar de Tiberíades, Y ahí entonces en el mar de Tiberíades, Pedro não aguentou de fome Pedro no se aguantó de hambre e sua família precisa ser sustentada. y su familia necesita sostenimiento. E Jesus não nos deu nenhuma instrução, não sei o que fazer. Y Jesús no nos dio ninguna instrucción, no sabemos qué hacer. Enquanto não sabemos o que fazer, eu vou pescar. En cuanto yo no sé qué hacer, voy a pescar. Os outros 6 discípulos que estavam com ele também, nós vamos com você. Y los otros 6 discípulos que estaban con él también dijeron lo mismo, vamos contigo. Você é líder, Tú eres el líder, por isso cuidado com os líderes, cuidado. por eso le digo, líderes, cuidado, Os outros seguem o seu modelo, porque los demás siguen tu modelo, tanto para o bom como para o mal, tanto para bien como para mal. não é? Verdade? Aí pescaram noite inteira, não pegaram nada. Fueron a pescar toda la noche y no agarraron nada. Aí Jesus apareceu, Y Jesús entonces se apareció, mas eles não reconheceram. pero ellos no reconocieron. Jesus perguntou, vocês têm alguma coisa para comer? Y Jesús les preguntó, ¿hay algo ahí para comer? Não. Y dijeron, no. Noite inteira, gastamos noite inteira, não pegamos nada. Oh, estuvimos aquí toda la noche y no pescamos nada. Hein, amigo? Amir, Continua com hambre, não? sigue con hambre. Aí o Senhor falou, lança a rede do lado direito do barco. Entonces Jesús les dijo, Y ach- echad la red y a la acharéis. derecha de la barca y hallaréis. Aí eles lançaram. Entonces ellos echaron.
E a rede estava cheia de grandes peixes. E lá- 153 grandes peixes. Y la red se llenó de una gran cantidad de peces, 153 peces. Mas será que eles não lançaram do lado direito durante a noite toda? ¿Será que durante toda la noche no habían echado del lado derecho? Certamente. Ciertamente que sí. Lançaram direita, esquerda, frente, Echaron atrás. derecha, frente, atrás, todos los lados. Todos os lados. Todos los Lançaram. lados estaban Nada. echando ahí. Nada. Isso se aplica, irmão, quem sabe da sua maneira convencional de servir a igreja. Eso se aplica de la siguiente manera. Es nuestra manera tradicional, convencional de servir la iglesia. Fazemos de todos os jeitos Hacemos de todas las maneras para ganhar pessoas, para ganar personas, para encher a rede de peixes. para llenar la red de peces. Mas não funciona, nada Pero funciona. no funciona, nada funciona. Aí o Senhor falando, agora lança do lado direito. Entonces el Señor dice, ahora echadle a la derecha. Ou melhor, a palavra profética chegou agora, disse lança do lado direito. Mejor dicho, la palabra profética llegó ahora indicando para echar a la derecha. Você vai dizer, não, mas eu já fiz isso. Entonces usted puede decir, un momento, yo ya lo hice. Qual a diferença? ¿Cuál es la diferencia? Precisa da palavra. Necesita la palabra. A fé precisa da palavra. La fe necesita de la palabra. Se o Senhor não fala nada, não adianta você fazer a mesma coisa. Si el Señor no dice nada, de nada sirve que lo hagas. Mas se o Senhor fala, creia Pero si el Señor habla, créalo e faça. y Faça. hágalo. 153 grandes peixes. 153 grandes peces. E qual foi a diferença? Agora, de novo, é a palavra. ¿Y cuál es la diferencia? Nuevamente aquí, es la palabra. Não é a presença física do Senhor, porque eles nem reconheceram. No es la presencia física del Señor porque ellos ni le reconocieron, Mas é a palavra. pero es la palabra. Então, quando aconteceu isso, quando Jesus falou, lança a rede do lado direito, e eles não conseguiram puxar, João foi o primeiro a ter a sensibilidade para dizer, é o Senhor. Y aquí cuando eso sucedió, el que primero tuvo la sensibilidad fue Juan. É o Y Senhor. dijo, es el Señor, É o Senhor. es el Señor. A palavra indicou de que era o Senhor. La palabra indicó que era el Señor. Irmãos, embora hoje nós não temos a presença física do Senhor, Hermanos, aunque hoy no tenemos la presencia física del Señor, mas a palavra do Senhor indica a presença do Senhor. pero la palabra del Señor indica la presencia del Señor. Se não temos a palavra, não temos a presença do Si Senhor. no tenemos la palabra, no tenemos la presencia. Porque Deus parou de falar conosco. Porque Dios paró de hablar con nosotros. Se Deus parou de falar conosco não tem mais a presença do Senhor. Si Dios paró de hablar con nosotros, ya no hay más la presencia. Por isso, quando em Êxodo 33, Deus estava indignado com o povo de Israel que mandou Arão fabricar um bezerro de ouro. Dios estaba indignado con el pueblo de Israel porque ellos pidieron que Aarón construyera un ídolo, un becerro de oro. Queria exterminar esse povo. Entonces Dios se quedó enojado y quería exterminar al pueblo. E queria prometer que a descendência de Moisés iria entrar na terra de Canaã no lugar dos filhos de Y Israel. quería prometer que la descendencia de Moisés es la que iría entrar en la buena tierra de Canaán. Mas Moisés lembrou a Deus, espera aí, a sua promessa foi feita para Abraão, Isaac e Jacó. Pero Moisés le recordó a Dios, un momento, la promesa fue hecha para Abraham, Isaac y Jacob. Aí Deus, você está certo. Entonces Dios, tienes razón. Então eu vou levar esse povo, né, Entonces Dios dijo, entonces ok, yo voy a llevar a este pueblo que é de dura serviço. que es de corazón duro, dura cerviz, pescuezo duro. E já que eu prometi a Abraão, Isaac e Jacó, eu vou levar esse povo. Ya para que yo essa terra. prometí a Abraham, Isaac y Jacob, sí, lo voy a hacer. Mas eu mesmo não vou. Pero yo mismo no voy. Eu vou mandar um anjo. Yo voy a mandar un ángel. Irmãos, sem a presença do Senhor, nós não chegaremos a Canaã. Hermano, sin la presencia del Señor, nosotros no llegamos a Canaán. Moisés se desesperou. Y Moisés entró en desesperación. Moisés falou, se a tua presença não vai, não me faça subir desse lugar. Moisés dijo, bueno Dios, si tu presencia no va conmigo, no me hagas subir.
Deus teve que prometer: a minha presença irá contigo. Y Dios tuvo que prometerle a Moisés, mi presencia irá contigo. E eu te darei descanso. Y yo te daré descanso. Até hoje, Deus tem cumprido essa promessa para nós. Hasta el día de hoy, Dios ha cumplido esta promesa para con nosotros. A presença de Deus está conosco. La presencia de Dios está con nosotros. Porque Ele não tem falhado na sua palavra. Porque Él no ha fallado en su palabra. A sua palavra tem sido viva aqui conosco. Su palabra ha sido viviente aquí con nosotros. Por isso, irmãos, Jesus então estava treinando os discípulos que a presença dele estava na palavra. Jesús entonces estaba entrenando a los discípulos, indicándoles que su presencia estaba en su E palabra. durante 40 dias, em Atos capítulo 1, vocês podem ler, durante 40 dias Jesus apareceu aos discípulos para falar sobre o reino de Deus. Y ahí en Hechos usted puede leer capítulo 1 que el Señor estuvo 40 días hablándoles sobre el reino de Dios. Então, a palavra que Jesus falava trazia a presença de Jesus. La palabra que Jesús hablaba traía la presencia de Jesús. E era últimas vezes. Y era la última vez, las últimas veces. Jesus então falou para os seus discípulos: agora aguardem em Jerusalém e vocês vão receber do alto, né, o Espírito Santo, que vocês vão receber o poder do Espírito para vocês serem minhas testemunhas de Jerusalém, Judéia, Samaria, até aos confins da terra. Y el Señor les indicó, vayan, ¿verdad?, van a Samaria, y ahí ustedes van a guardar, y ahí ustedes van a recibir poder, van a recibir el Espíritu, y ustedes serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta lo último de la tierra. Ele subiu ao céu na presença deles. Y Él ascendió al cielo en la presencia de ellos. Nunca mais Jesus apareceu para eles. Y nunca más Jesús apareció para ellos. Foram as últimas palavras dele. Fueron sus últimas palabras. Aí aconteceu no dia do Pentecostes. Pero sucedió en el día de Pentecostés. Derramou o Espírito Santo. Se derramó el Espíritu Santo. Batizou a igreja, deu poder para a igreja pregar o evangelho. Bautizó la iglesia, le dio poder para predicar el evangelio. Jesus não apareceu para falar. Jesús no se apareció para hablar. Mas Jesus começou a falar por meio de quem? Pero Jesús empezó a hablar por medio de quién? Pedro. De Pedro. Aí nunca mais parou até hoje. Y nunca más paró hasta el día de hoy. Deus continua escolhendo o seu canal para falar. Dios sigue escogiendo su canal para hablar. Entendeu? ¿Entendieron? E Pedro abriu a porta do reino dos falando em espanhol. Pedro abriu a porta do reino dos céus para os judeus que creram. Y Pedro abrió la puerta del reino de los cielos a los judíos que habían creído. Depois Deus honrou ele e ele abriu a porta do reino dos céus para os gentios na casa do Cornélio. Y Dios le honró a él y abrió la puerta para los gentiles en la casa de E o Cornelio. evangelho começou a se espalhar ali. Y el evangelio empezó a esparcirse por ahí. Mas por causa do seu conceito ainda forte do judaísmo, Pero a causa de su concepto tan fuerte del judaísmo, porque Jesus disse que esse evangelho teria que ser pregado a todas as nações. porque Jesús dijo que ese evangelio tenía que ser predicado a todas las naciones. Então ele teve que escolher a Paulo. Entonces él tuvo que escoger a Pablo. E Paulo poderosamente tinha a revelação da economia de Deus. Y Pablo poderosamente tenía la revelación de la economía de Ele Dios. abriu os mistérios de Deus. Él abrió los misterios de Dios. Plano de Deus. El plan de Dios. Se as igrejas no tempo de Paulo reconhecessem que Deus estava falando só por meio de Paulo, Si las iglesias en el tiempo de Pablo reconocieran que Dios estaba hablando solamente a través de Pablo, aquelas igrejas seriam rapidamente amadurecidas e edificadas. aquellas iglesias madurarían rápidamente y serían edificadas. Mas Satanás distraiu a palavra profética de Paulo. Pero Satanás los distrajo de la palabra profética de Pablo. Os judaizantes começaram por ciúmes a pregar o contrário. Los judaizantes empezaron a echar celos y empezaron a predicar diferentemente. Muitos entraram para pregar
os judeus ainda, genealogias, fábulas judaicas. Y ahí entraron los judíos predicando genealogías, fábulas de los judíos. Outros misturavam com a filosofia grega, gnosticismo. Otros mezclaron con filosofía griega, gnosticismo. Distraiu as igrejas da palavra profética. Distrajo las iglesias de la palabra profética. O prejuízo é das igrejas. La pérdida fue para las iglesias. Por isso que 2 Coríntios, Por eso, 2 de Corintios, capítulo 10, capítulo 10, eu vou terminar por aqui, viu? y voy a concluir aquí. Tá com fome? ¿Tiene hambre, hermano? Versículo 1. Eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Yo, Versículo 1. Pablo, 2 Corintios 10:1, yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Eu, que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía, Servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no tienen, como si anduviésemos según la carne. Então, alguns criticavam a Paulo. Algunos criticaban a Pablo. Satanás usou para distrair da palavra profética. Satanás usó a algunos para distraerlos de la palabra O profética. prejuízo não é de Paulo. La pérdida no es para Pablo. O prejuízo é das igrejas. La pérdida es para las iglesias. Paulo foi obrigado a escrever 2 Coríntios só para dizer isso. Pablo fue obligado a escribir 2 de Corintios solo para decir esto. Toda a epístola de 2 Coríntios para afirmar que ele sim era o apóstolo enviado de Deus para falar a palavra de Deus. Toda la carta de 2 de Corintios es para afirmar, confirmar que él era el apóstol de Deus. El apóstol de Dios. Falando a palavra de Deus. Hablando la palabra de Dios. Então essas distrações vêm de Satanás. Estas distracciones vienen de Satanás. Versículo 3. Versículo 3. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la Sim, carne. eu vivo na carne ainda, Sí, yo vivo en la carne todavía, mas eu não luto pela carne. pero no lucho por la carne. Não fico lutando com as pessoas na carne. No milito contra las personas en la carne. Porque ele sabe que a nossa luta não é contra sangue e carne. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Aí versículo 4. Versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, Porque las armas de nuestra milicia no son e carnales, sim poderosas em Deus, sino poderosas en Dios, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Havia muitos sofismas, Habían muchos argumentos, muitas palavras que distraíam da palavra de Deus. muchas palabras que los distraían de la palabra de Dios. E essas palavras construíam fortalezas na mente das pessoas, dos cristãos. Dos Y esas crentes. palabras construían fortalezas en la mente de los cristianos. É como que você levantasse uma torre de um castelo em torno do seu ego. Es como si usted levantara una torre como de un castillo alrededor tuyo. Então, se você vai construindo, daqui a pouco você está enclausurado dentro de um castelo seu. Usted va construyendo hasta que llega al punto que está dentro de tu castillo, encerrado, Você está cheio de argumento na sua mente lleno de argumentos en su mente. e não tem poder nenhum do Y no hay de ningún Deus. poder de Dios ahí. Então, a arma de Deus, irmãos, é a própria palavra de Deus. Entonces, el arma de Dios es la misma palabra de A Dios. palavra profética é capaz de destruir fortalezas, La palabra profética tiene la capacidad de destruir fortalezas, anular os argumentos, anular los argumentos. porque a nossa mente
tende a viver pela lógica humana, Porque nuestra mente, la tendencia es vivir por la lógica humana, pela racionalidade da mente. por la racionalidad de la mente. Mas graças a Deus que a palavra profética destrói essa fortaleza. Pero gracias a Dios que la palabra profética destruye esas fortalezas. Anula todos os argumentos. Anula todos los E argumentos. principalmente toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Y principalmente toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Orgulho, soberba Orgullo, soberbia. e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O objetivo da palavra profética é para fazer você exercitar fé, El objetivo de la palabra profética es hacer con que usted ejercite la fe, creia na palavra crea en la palabra e obedeça a palavra. y obedezca a la E palabra a obediência de Cristo. y la obediencia de Cristo. E estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Vou terminar aqui. Voy a concluir aquí. Irmãos, a palavra profética Hermanos, la palabra profética está fazendo milagres entre nós. está haciendo milagros entre nosotros. Está derrubando todos os argumentos, Está derribando todo argumento, toda a lógica humana. toda lógica humana. A palavra profética, La palabra profética, por meio de nós cremos nela, a través de creer en ella, nós obedecemos a ela, la obedecemos. nós passamos a ser cada vez mais obedientes a Cristo. Empezamos a ser cada vez más obedientes a Cristo. Pouco a pouco nós estamos vivendo a realidade de ser encabeçados por Cristo. Poco a poco estamos gradualmente viviendo la realidad de ser encabezados, tener a Cristo como cabeza. Deus está formando a sua igreja, Dios está formando su iglesia, corpo de Cristo. un cuerpo de Cristo. Ele é cabeça, Él es la cabeza. nós somos membros. Somos miembros. E todos obedientes à cabeça. Y todos obedientes a la E cabeza. Deus então está formando um exército. Y Dios entonces está formando un ejército. Um exército obediente. Un ejército obediente. Um exército não obediente não ganha nenhuma guerra. Un ejército sin obediencia no gana ninguna guerra. Graças a Deus, Deus está ganhando essa obediência nas igrejas. Gracias a Dios, Él está ganando esa obediencia en las iglesias. E estamos conquistando vitória atrás da vitória. Estamos conquistando victoria tras victoria. Mesmo com muita dificuldade. Aún con muchas dificultades. Com muitas lutas. Con muchas luchas. Mas o Senhor tem nos dado vitória. Pero el Señor nos ha dado victoria. Nós cremos, irmão, nós estamos bem perto do final. Creemos, hermanos, estamos muy cerca del fin. O Senhor quer usar vocês do Equador também junto conosco. Vamos lutar pelo reino. El Señor también quiere usar todos ustedes en Ecuador. Vamos juntos luchar por el reino. Vamos lutar pela edificação do corpo de Cristo. Vamos a luchar por la edificación del cuerpo de Cristo. Deixar de lado nossas diferenças. Dejar a un lado nuestras diferencias. Deixar de lado nossas rivalidades. Dejar a un lado nuestras rivalidades. Vamos amar uns aos outros. Vamos a amar los unos a los otros. E quem vai fazer esse trabalho ainda é a palavra profética. ¿Y quién va a hacer ese trabajo? Aún es la palabra profética. Deus abençoe vocês. Dios les bendiga. Amém.